Gente, então, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Vamos juntos aqui até meio-dia. Estou muito feliz de dividir esse encontro com o Vini, que é meu super colega, amigo aqui. Hoje a gente quer convidar muito vocês a participarem. Então, nesse encontro, a gente vai conversar muito com vocês do que a gente também aprendeu, né, Vini, nesses aí praticamente 5 anos de Água, para a gente falar um pouquinho de parcerias de impacto. Então, a ideia hoje é a gente poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, dicas, insights que a gente recebeu conversando com muitas organizações, vendo muito movimento do setor. E a gente quer convidar muito vocês também para se conhecerem, para se trocarem, trocarem experiências, trocarem com a gente. Então, ao longo aí até do meio-dia, a gente vai dividir um pouco. A gente quer fazer um encontro bem dinâmico, quer ouvir um pouco vocês, colocar vocês em duplas, em quartetos, a gente trocar um pouco, falar um pouquinho de conteúdo. Então, vocês vão ver que a gente vai misturar um pouquinho das coisas aqui para esse dia, né, esse encontro acontecer, tá bem? Então, dadas aí as boas-vindas para todo mundo, para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana Micheleto, sou a gestora, estou como gestora educacional aqui da Água, é um prazer estar aqui olhando para as jornadas dos programas da Água, contratando os professores, pensando nas metodologias, muito para quem já de repente viveu essa dinâmica com a gente, esses encontros também, né? É um prazer estar aqui conduzindo. E queria passar também para o Vini poder se apresentar, que é o nosso grande anfitrião aqui do nosso encontro. Vini, por favor, seja bem-vindo, se apresente também. Se você puder contar um pouquinho da água, acho que é legal para o pessoal também conhecer, pode ser? Pode sim, Mari. Pode sim. Bora lá, gente. Bom, para começar, eu vou me autodescrever aqui. Eu sou um homem branco, eu uso óculos quase transparentes, assim, uma cor meio âmbar, assim. Tenho um cabelo preto, que já tá na hora de cortar, já penteado para o lado. É, Tenho um bigode Pode ser também. escadeira mesmo. Tô usando uma camiseta preta, ao fundo tem um fundo virtual aqui da Água, com o logo da Água, numa parede de cimento queimado, umas plantas ao fundo. E eu sou gestor de marketing da Água, né? Tenho a alegria de estar em contato aí com empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil aí há mais de 4 anos, acompanhando, né, os desafios e também as glórias, né, dessas organizações que fazem tanto aí pelo Brasil e ultimamente a Água tem se debruçado muito na temática de inclusão produtiva, né, porque a gente entende, né, que todas as causas são importantes, mas a gente, sobretudo por ter nascido no DNA de apoiar empreendedores, para a gente faz muito sentido ter a causa aí da inclusão produtiva como uma causa especial. A ideia desse encontro aqui, gente, é realmente trazer para vocês aí, mais do que ferramentas, mas uma oportunidade de fato de se conectar com outras organizações, de entender quais são os gargalos, os desafios para conseguir essas parcerias. Até começo já trazendo, né, que alguns podem ter visto na divulgação, que a facilitadora de hoje era para ser a Bárbara Coelho, do Projeto Suel. Infelizmente, ela teve uma emergência familiar, não pôde participar, pediu desculpas a todos, mas eu acho que aqui a gente tem um conhecimento coletivo muito valioso, então é isso que a gente vai utilizar hoje nesse encontro. Então, sem mais delongas aqui na minha apresentação, vou puxar aqui o PPT, gente. Vocês estão vendo na tela eu, a Mari e a intérprete? Por favor, me fale no chat ali, só para saber se a visualização está correta. Sim. Legal, maravilha. Então, vou puxar aqui a apresentação. Até enquanto você puxa aí, Vini, queria agradecer Cris e Juliana, que estão aqui com a gente, né, como intérprete de Libras. Muito importante ter sempre nesse evento, né? Nossas parceiras, obrigada por estarem aqui com a gente também. Boa, maravilha. E obrigado à Clume também, né, que está sempre com a gente aí, né, com as intérpretes, ajudando os nossos encontros a serem mais inclusivos. Bom, então antes de começar a temática, gente, antes de começar o encontro, eu vou falar brevemente sobre a Água, para quem não conhece a Água.
A gente é um negócio de impacto que visa transformar propósito em ação. Essa é a nossa grande missão, né? A gente busca sempre trazer conhecimento e conexões para empreendedores, organizações e negócios sociais para que eles possam concretizar o propósito deles de uma forma mais fácil, né? Sem tanto sofrimento. E, em paralelo, a gente também apoia empresas, fundações e institutos empresariais na expansão do papel de responsabilidade social e ambiental, especialmente no fortalecimento dessas organizações, né? Então, a gente se alia a grandes atores para tornar a nossa atuação ainda mais impactante. A gente atua em três pilares. A Água atua em três pilares principais, que são, né, conhecimento, que são as nossas aulas, webinars, encontros ao vivo, conexões, né, que são momentos como esses, né, em que a gente promove conexões entre os atores do setor, e também capital, especialmente por meio dos nossos programas em parceria com empresas, onde a gente, por vezes, consegue disponibilizar capital semente para que esse conhecimento, essas conexões sejam impulsionados e gerem ainda mais impacto. Como um dos nossos principais pilares é conhecimento, né? A gente, há algum tempo atrás, pensou, por que não, né? Criar um canal que ajude a disseminar esse conhecimento de forma gratuita para todo o Brasil. E assim surgiu a revista Agora. Imagino que tem um monte de gente aí que já seja assinante. E a revista Agora completou sua 10ª edição recentemente, onde a gente traz ali referências do setor, referências em ESG, tanto de empresas, organizações, contando histórias de impacto, né, pelo Brasil afora. E aqui à direita a gente tem também alguns dos parceiros que já executaram ou executam projetos aí com a gente, né, que a gente tem muito orgulho aí de exibir, que ajudam a gente a tornar o nosso trabalho possível também. Indo para o tema, gente, parcerias, parcerias. E aí eu começo com uma reflexão, mas também uma provocação, tá? Porque eu imagino que muitos de vocês, principalmente no começo aí da jornada, tenham se deparado com o desafio de pedir muito e exaustivamente e receber muitos nãos, né? Pedir, 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 né? Buscar recursos, né? É o pedido que a maioria das organizações tem aí, né? Eu acho que o principal que elas têm aí como dor, né? Recursos. E isso é uma dor muito grande, né, Mari? A gente vê que o desafio, né, de não conseguir esse sim, né, para conseguir concretizar o trabalho é muito grande. Mas aqui eu trago a primeira provocação que vai guiar o encontro, que é: parceria não é sobre pedir, mas sim sobre propor valor. Então, antes de pedir, é importante que vocês se preparem para bater na porta desse parceiro que vocês querem alcançar, né, Mari? Com certeza, Vini. E até queria, assim, propor aqui para todo mundo que está aqui com a gente. A gente gosta, né, Vini, de tá sempre trocando, interagindo. Então, gostei aqui que a hora que você mostrou a nossa revista, surgiram vários corações e palminhas. Então, fiquei muito à vontade aqui. A gente vai abrir o momento certo para os microfones, mas reajam com a gente, escrevam bastante no chat. A gente quer trocar com vocês. E, inclusive, saber o que que vocês pensam disso aqui, né? Como é que é para vocês essa ideia da parceria, né? De não é sobre pedir, é sobre propor valor. Como que isso chega para vocês, né? É sempre muito importante a gente começar os nossos encontros entendendo qual é o maior desafio que vocês têm com parcerias hoje, né? Quando vocês pensam nessa provocação do Vini, o que que ressoa aí no coração de vocês, nas experiências, né? Quais são os maiores desafios que vocês têm hoje? Se vocês puderem escrever aqui também, Isso. né, Vini? Acho que é legal Compartilhe com a aqui, gente no por chat. favor, escrevam.
Tá? Fiquei muito à vontade. A gente está aqui para, né? Tem bastante pessoas aqui, temos mais de 50 pessoas aqui, então, se puderem ir escrevendo, a gente quer saber a experiência de vocês, a opinião de vocês, como que é? Captação de recursos e voluntários em áreas específicas, né? Sempre um desafio. Que mais que temos aqui? Captação de recursos. Captação. Tá sempre no topo da lista, É, né, Vini? Esse não tem sim. jeito. Mas em que sentido, gente, que É, vocês falam, né, da captação? Captação e doações em valores recorrentes, dificuldade em clareza no objetivo para mobilizar os parceiros investidores. Isso é um ponto importante, né, Vini? sim, sim. Até eu acho que para guiar vocês nesse questionamento que a gente traz, queria trazer aqui alguns dos principais desafios que a gente visualiza. Vou compartilhar minha tela de novo. Daí eu acho que fica mais direcionado para a gente sentir aí de vocês onde o calo aperta, né? Então eu vou compartilhar aqui de novo. Então, a gente tem aqui as cinco principais dores que a gente mapeou dentro dessa trilha aí para busca de parcerias. E a gente tem aí, né, no topo da lista, a dependência financeira. Então, a sobrevivência por editais pontuais, não ter uma receita recorrente, né? Então, o projeto acaba, o que que eu faço, né? Como que a organização continua funcionando, né? Não saber propor valor. Então, chega no parceiro, consegui chegar no parceiro, consegui uma reunião com uma grande empresa, mas e agora, né? Como que eu apresento o meu projeto? Como que eu proponho, como que eu apresento o meu valor para esse parceiro? Além disso, a simetria com empresas. Então, quando você está ali no desespero e você tem que aceitar qualquer tipo de condição por medo de não ter o recurso. Então, nessa de preciso captar o recurso, então eu vou captar de qualquer forma com um parceiro que nem faz tanto sentido assim, mas eu vou captar para conseguir continuar fazendo o meu trabalho. Ou então parcerias de curto prazo. Então, fez uma parceria, mas a parceria dura um ano, acaba, né? Então fica ali nesse ciclo curto de vida ali da parceria. Ou uma ausência de dados, por exemplo. Então, você executa o projeto, mas você não consegue apresentar para esse parceiro qual que foi o resultado, né? Como comprovar o impacto de fato para esse parceiro. Então, eu quero que vocês olhem para esse mapa, imagino que vocês aí tenham se identificado com pelo menos uma dessas dores, um desses desafios, e aí, se vocês puderem colocar aqui no chat, o que que para vocês ressoa mais? O que que para vocês pega mais nesse sentido? Ó. E a Alisson falou que é dependência financeira. Que mais? Vamos fazer uma votação aqui, vai. Um, dois, três, quatro ou cinco? Ausência de dados, dependência financeira. Ó, apareceu aqui também do Marcelo, assimetria com empresas, ausência de dados. É, dependência financeira sempre aparece, né? Legal. Ausência de dados, assimetria com empresas. Ó, o Milton colocou não saber propor valor, parcerias. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido essas cinco aqui para vocês? Sim, parcerias. Ainda bem que ninguém colocou um, dois, três, quatro, cinco, né, Vini? É, Que daí não. dá pelo menos, não, tá? Vamos respirar. Tem um, dois, três aqui que a gente trabalha, né? É isso. Sim. Muito bem. Legal, acho que Ainda não, estão Milton. equilibrados. Acho que assim, a dependência financeira, sem dúvida, assim, vai ser realmente a maior dor, né? Mas aqui a gente não tá só para chorar pela dor, né, Maria? Aqui a gente quer também discutir Certeza. e tentar encontrar aí soluções para essas dores, né? Então, antes de ir para a solução, acho que vale a gente entender de que tipo de parcerias a gente está falando. Porque quando a gente fala de parceria, é natural que a gente pense em quem paga a conta, né? Na empresa que vai pagar pelo projeto, que vai fazer o projeto ser possível, ou um doador específico, né? Mas aqui a gente traz quatro tipos principais de parceiros para a gente refletir, né?
A gente tem, primeiro, a empresa privada, né? Que busca visibilidade, reputação ESG, conexão territorial, então, né, é uma conexão com organizações que atuam no território onde ela está. O maior erro quando você vai buscar esse tipo de parceiro é propor sem alinhar a estratégia corporativa da empresa. Então, propor sem entender o que que aquela empresa procura, né? Então, pedir sem entender o que você consegue oferecer para essa empresa. A gente tem também do outro lado, né, a gente tem o privado e a gente também tem o poder público, né, que busca o quê? Ele busca execução qualificada, dados, cobertura territorial, né, para apoiar nas execuções onde ele não consegue. E o erro, né, ao gerar uma parceria com o poder público é ignorar o ciclo político que existe, né? Todas as questões ali do ciclo eleitoral, os processos formais, a grande burocracia que existe, né, no trabalho com o poder público, não está preparado para isso, acaba gerando problemas dentro desse tipo de parceria. Um tipo de parceria que eu vejo aqui que muitas vezes também é muito vou dizer, menosprezado, né? Ou talvez não seja colocado como prioridade, são as parcerias com outras organizações, né, gente? Então a gente vê aqui que uma grande dor em relação a parcerias é trabalhar em rede de fato, né? Criar projetos conjuntos, de fazer coisas juntas, de estar em uma rede, um ecossistema conectado de fato. O que que as organizações, e aí vocês podem falar melhor do que a gente, né? Mas a busca, né, numa parceria com outras organizações é por sinergia metodológica, né? Então, quando a gente vê que tem match, né? Então, a gente aqui, por exemplo, tem uma parceria muito legal com a Aliança Empreendedora, né? Que tem um trabalho super legal também com o empreendedorismo. Tem uma sinergia clara, então a gente sempre está em contato, né? Para trocar, para entender, né? O que que rola da gente fazer junto, né? Então, a sinergia metodológica é um grande ponto norteador, não faz sentido também se juntar ali com um parceiro que atua de uma forma totalmente diferente de você, e também alcance territorial, né? Então, se você tem uma atuação mais regional, faz sentido você fazer parceria com outras organizações para alcançar mais gente, ao redor do Brasil. Então, esses são os principais pontos buscados nesse tipo de parceria, e o maior erro é não definir papéis e responsabilidades. Então, só se juntar sem definir quem faz o quê, por quê, como, né? Então, esse é um grande erro. E aí, por fim, a gente tem o quarto quadrante ali, que são as fundações e redes. O que que essas fundações e redes procuram? Diferente das empresas, elas estão olhando muito mais para inovação, aprendizado coletivo, conexão com a causa, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de um grande parceiro que é a FEAC, né? Que é uma fundação de Campinas, que faz um grande investimento também em organizações de inclusão produtiva, né? Tem a causa de inclusão produtiva como uma prioridade, e a gente vê que os projetos dela são sempre muito focados em colaboração, em inovação, em fortalecimento desse ecossistema de organizações, e a gente vê que o que elas buscam, e aí também tentando traduzir o erro, né, das organizações ao chegar nesse tipo de fundação, é ignorar o valor gerado pelas redes, né? Então, quando uma fundação, né, um instituto, ele oferece essa oportunidade de conexão, muitas vezes a organização ela desprioriza por entender, não é o recurso, então eu não vou me dedicar, né, nessa oportunidade, né? Mas a rede, a conexão é um caminho também para chegar nesse recurso, para chegar nessas oportunidades. Então, esses são os quatro tipos principais de parceiro. É claro que existem outros, mas são também os quatro aqui que a gente traz para a gente entender, para que vocês possam entender ali quais são as prioridades de vocês e qual que vocês querem priorizar, né? Então, eu acho que para começar, Mário, eu acho que é legal a gente
começar, né, com essa reflexão, né, de qual é esse parceiro, né? Onde que vocês querem chegar? Muito legal, teve até a Nialisson que escreveu, né, que é fundamental essa conexão e parcerias com outras com as outras OSCs, né, mas sem essa liga o recurso não andamos, e é verdade. E a gente vê também, né, Vini, que quando a gente fala muito dessas parcerias, muita gente aqui falou de captação, né? E aí, algo que a gente também vê com muita recorrência, assim, né? Acho que muito dos desafios é a própria recorrência, de como que, puxa, muitas vezes eu vou lá, eu bato na porta, eu gero essa conexão, essa parceria, mas como que eu continuo com ela? Como é que eu continuo gerando esse valor? Né? Então, esse olhar para o outro, ele é muito importante. Alguns de vocês aqui já conhecem o nosso curso de captação, né? O Captação Inteligente, e a gente fala no Captação muito das mentalidades, que a gente inicia o nosso curso falando delas, que é muito importante a gente se posicionar como esse parceiro, né? A gente se posicionar nessa troca do dar e do receber, a gente pensar muito nessa abundância, a gente pensar muito, né, nessas conexões é sempre muito importante, né? Então, achei super legal aqui que teve gente que escreveu, puxa, né, a Flávia aqui, eu quero os quatro, né? Que legal. E isso é importante porque, óbvio, quando a gente fala de parcerias, assim como a gente fala de captação, é muito importante a gente ter foco, né? Dependendo do momento que vocês estão, o foco ele é primordial para que a gente conquiste, de repente, esses parceiros que são destaque para nós, que realmente tragam uma super diferença aí, né, na realidade de vocês, mas assim que possível, abrindo esse olhar para diversificação, né, Vini? Então, sempre esse olhar ali, né, de foco, mas poder, enfim, buscar outras oportunidades é muito legal. Então, eu queria saber aqui. Tem gente que falou dos quatro, quem mais aqui? Tem alguns que para vocês é mais importante, empresa, poder público, as próprias OSCs, fundações e redes. O que que vocês veem aí, pessoal? O curso é da água, Pedro. Isso, o pessoal já falou de captação, né? O pessoal já fica interessado. Depois, gente, quem não está no grupo do Mapa do Empreendedorismo, que é a nossa comunidade, por favor, entrem lá, porque eu vou até mandar aqui que eu tô com uma limitação aqui no meu WhatsApp, mas eu vou mandar o link da comunidade para Mari, daí ela coloca aqui no, no chat o link da comunidade, e lá depois a gente compartilha, né, os nossos cursos, as oportunidades, tudo que a gente for colocar aqui a gente também coloca por lá. Eu não vou mandar o link agora aqui para vocês se inscreverem, mas é um curso gratuito, né? Mas eu não vou mandar agora para a gente manter aqui o foco na reunião, Legal. tá? Vamos fazer o seguinte, Vini, para a gente poder. Vamos aproveitar que a gente está com uma sala super cheia aqui, temos quase 60 pessoas. E até mais do que até o que a gente está trazendo, vocês já vivem muitas experiências na prática. Então a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está aqui para trocar sobre esse desafio dos parceiros, né? O que que vocês veem aqui do que o Vini trouxe faz sentido? Vocês já se viram muito nesses lugares, nos erros e nos acertos. Então, eu vou propor o seguinte, Vini, se você me permitir, vou colocar uma música aqui, pessoal, de 3 minutinhos. E vou deixar esse espaço para vocês fazerem esse exercício individual. Então, vamos pensar aqui o que, que para vocês, né, do que o Vini trouxe, do que a gente está falando das parcerias, queria que vocês pensassem nesses 3 minutinhos individualmente mesmo, e se vocês puderem escrever, eu acho que é legal para a gente depois colocar vocês numa sala com mais pessoas aqui, para a gente trocar um pouco, mas se vocês escreverem no papel ou até mesmo no computador, quem tiver no celular, qual é o parceiro que você vê aqui do que o Vini trouxe, que vocês deveriam ter ou gostariam de ter, mas ainda não têm, e por que que você ainda não conseguiu chegar até ele? Né? O Vini falou aqui de alguns erros, mas muitas vezes são bloqueios, são crenças que às vezes a gente precisa quebrar, às vezes são desafios na prática, enfim. Então, eu queria dar oportunidade aqui, que às vezes a gente, né, muito na vivência, às vezes não para refletir um pouquinho da nossa experiência. Então, vou soltar uma musiquinha aqui
E queria pedir para vocês participarem desse exercício de 3 minutinhos e pensarem um pouquinho sobre isso. Quem é esse parceiro que você ainda não conseguiu chegar até ele e por que não? O que está te Uhum. impedindo? O que está dificultando um pouco aí da tua jornada? Para a gente depois poder trocar um pouquinho em grupos e a gente poder se ajudar nessa missão aqui, que no fundo não é fácil para ninguém, né, Vini? Vamos falar a Isso. verdade que né, essas parcerias aqui são sempre desafiadoras e é legal a gente poder trocar um pouquinho sobre isso. Tá bem? Legal. É isso. E aí eu acho que trazendo uma dica também, eu acho que o Milton teve ali uma interação que ajuda ali na minha intervenção aqui, Mari. Ele falou Ambev. Isso é muito legal, gente. Assim, eu vi que tem gente que fala, ah, empresas privadas, institutos, tentem ser o mais específico que vocês puderem, sabe? Então, se você tiver aquela empresa que vocês querem chegar, ou aquele instituto, ou aquela organização social que vocês gostariam de chegar, tentem ser o mais específico possível, né? Então, quanto mais real for, é mais fácil entender qual que é a barreira para chegar nesse parceiro, né? Então, Super. Até né? a Vanessa escreveu aqui, né? Na Nestlé, por exemplo, era o exemplo dela, mas que ela tem certeza que as crenças limitantes dela impedem. E aí é legal a gente ser específico aqui, né, Vanessa? Qual é? O que que te impede? Né? Onde que está esse lugar? Qual é? Teu medo de se comunicar, de se posicionar? É a preparação? Aonde está esse ponto? Acho que é legal você pensar um pouquinho, escrever, e aí depois a gente trocar com todo mundo aqui que tem uma super mega experiência para dividir aqui. Tá bom? Pode ser, Vini? Pode, pode. E pode colocar mais de uma barreira, né? Se tiver 10 barreiras, né? Pode colocar 10 barreiras, assim, e entender, assim, quais são os desafios, quais são os problemas. A gente tem que começar pelo problema, né, Mari? A gente sempre fala assim, É né? isso. Então, começa pelo problema. Vamos começar pelo problema. Maravilha. Então, 3 minutinhos a gente volta. Quero que vocês pensem. Vini, se você puder voltar na tela, o pessoal aqui pediu também, dos parceiros. Deixei de propósito uma música do Gilberto Gil, que é Andar com Fé, que é isso, né? A gente precisa ter fé, pensar como é que a gente vai chegar nesses parceiros, quais são os nossos erros, nossas crenças limitantes. Vamos escrever isso, que esse exercício é bem importante, tá? Não tá tocando a música, tá, Mari? Eu acho que é porque eu comecei a compartilhar a tela e aí você não consegue compartilhar o áudio, né? Mas sem problema, acho que em vez da música, assim, conforme vocês forem preenchendo, gente, se vocês tiverem algum desafio, alguma dúvida, ergue a mãozinha aí e podemos ir trocando aí nesse período, tá? Quem quiser ficar em silêncio aqui, trabalhar individualmente pode, mas quem quiser perguntar, trocar também, acho que podemos aproveitar esse momento. Me mandem corações, joinhas. Quem aqui conseguiu terminar o exercício? Tudo certo? Podemos avançar? Aí, gostei. Obrigada, Júnior. Obrigada, Alisson. Valeu, Milton. Gostei que o pessoal foi compartilhando aqui, Vini, alguns desafios, algumas barreiras, principalmente empresas apareceram muito aqui. Então, acho que temos bastante coisa para trocar aqui. Acho que o pessoal está pronto para poder trocar a experiência, Vini. Vamos nessa? Bora, bora. É, assim, empresas são vencedoras, né? Elas, elas são as mais requisitadas, né? A gente tem aqui, então acho que, enfim, não vamos descartar as outras, né? Também, né? Mas acho que dá para a gente focar um pouco aí nessa linha das empresas. Antes da gente ir para uma dinâmica que a gente preparou aqui em grupos, gente, bem rapidamente, eu queria falar um pouco sobre os erros na hora da construção de parcerias. Na verdade, eu acho que o principal erro, né? E eu acho que vale dentro desse exemplo que vocês trouxeram aí de parceria que vocês colocaram.
se esse erro se aplicou dentro disso, tá? O maior erro é buscar por necessidade e não por sinergia, né? Então, aquela história de buscar receber a qualquer custo. Então, é importante você fazer essa reflexão dentro da sua organização, se vocês estão abordando qualquer empresa que tem recurso, porque você entende que ela é uma empresa grande, ela tem dinheiro e ela pode te ajudar, né? Se isso acaba te fazendo aceitar condições que fogem da sua missão, você acaba se distanciando do seu propósito, se distanciando do seu impacto. Se essa parceria começa sem definir os papéis, qual que é o papel da empresa, né? O papel da empresa não é só financiar, né? Onde que está, né, a responsabilidade da empresa dentro desse projeto? Onde que está a responsabilidade da sua organização? Até onde ela vai? Onde ela chega e fala, não, meu escopo não chega até aí, né? E o conflito inevitável no meio do caminho. Geralmente, quando a gente fala ali do conflito entre a parte financeira e o impacto, né? É um conflito clássico, mas existem várias possibilidades de conflito no meio desse caminho. E aí, por outro lado, a gente tem o acerto, que é escolher pela sinergia. Como que você mitiga esses riscos? Como que você evita que esses riscos prejudiquem a sua organização? Primeiro de tudo, gente, pesquisa, mapear parceiros que estejam alinhados à sua missão. Então, sua organização atua com esporte, buscar empresas, institutos que financiam organizações focadas no esporte. Minha organização atua com inclusão produtiva. Quais empresas indicam nos seus relatórios ESG, nos seus sites, dentro ali do LinkedIn das pessoas responsáveis pela área de responsabilidade social, que a causa, né, dessa empresa, né, que essa empresa investe é a inclusão produtiva. Então, buscar essa sinergia, algum tipo de sinergia é muito importante. Depois disso, antes de pedir, é saber como que você propõe valor, né? E como que eu vou propor valor? Sabendo o que esse parceiro procura, né? Sem entender o que esse parceiro quer, eu não vou conseguir gerar valor para ele. E como que eu sei, né, o que ele procura? Perguntando, né? Então, se você tem a oportunidade de ter um minuto com uma pessoa de uma empresa, às vezes você tem esse impulso, né, de apresentar a sua organização. Mas aí vai uma dica que a gente traz. Ouve, né? Tenta ouvir primeiro, né? O que que essa empresa está fazendo? O que que ela está procurando? Quais são os desafios dela? Para você entender como que você consegue propor valor dentro dessa dinâmica. Além disso, definir papéis e indicadores no início. Então, na hora de criar o planejamento, entender o que que é responsabilidade sua, o que que é responsabilidade da empresa, onde a gente quer chegar com esse projeto. Qual que é a teoria da mudança, né? Para aqueles que conhecem, para quem não conhece, vale pesquisar depois. Qual que é a teoria da mudança desse projeto? Qual que é o impacto final? Quais são os objetivos, né? Os outputs, né? Desse projeto, né? Onde a gente quer chegar? E, por fim, uma relação sustentável com benefício mútuo, né? Então, que beneficie você com o recurso, com a possibilidade de manter seu projeto de uma maneira mais sustentável, mas que também beneficie a empresa, né? Esse outro parceiro, né? Dentro dessa jornada, que seja um ganha-ganha, né? Que todos ganhem dentro dessa troca. Então, entendendo esse erro, o principal erro, acho que vocês podem manter esse parceiro que vocês colocaram, mesmo que talvez ele não tenha tanta sinergia, tá? Mas vale essa reflexão para vocês, tá, gente? Então, feita essa reflexão sobre o erro de buscar receber sem entender o que pode oferecer, Mari, vamos para a principal dinâmica do nosso encontro? Vamos, eu acho que a gente pode fazer uma troca rapidinho aqui, nesses 15.
próximos minutos para a gente falar um pouquinho aqui nos quartetos. Quem é esse parceiro que você quer ter, que deveria ter, que vocês pensaram nesse exercício individual, mas ainda não tem? O que que impede vocês? E aí vocês escutando os outros colegas também, o que que vocês, né? Quais são os insights que vocês tiram? O que que vocês podem dividir aí um pouquinho das dores, mas também do que vocês já tentaram fazer, né, para alcançar esse parceiro? Muita gente escreveu aqui muitas coisas legais, muitos desafios e muito do que você colocou, né, Vini? É nesse lugar de, puxa, às vezes eu sei o parceiro que eu preciso, mas muitas vezes para você chegar e, né, e trazer essa visão para o parceiro, você às vezes precisa propor, você precisa ter muito claro qual é, né, a sua proposta de valor para você chegar para esse parceiro mostrando a potência que essa parceria tem, né? Então eu vou dividir vocês nesses próximos 15 minutos em quartetos. Então, se vocês puderem pensar rapidinho ali, cada um fala uns 2, 3 minutinhos, quem é esse parceiro, o que está faltando para vocês chegarem nele, e aí juntos vocês voltarem para cá para a gente pensar o que que a gente pode fazer, ou, né, do que a gente já faz, mas o que que a gente pode fazer de melhor aí para conseguir realmente abraçar esses parceiros que a gente precisa. Então, já deixei aqui separado os 15 minutinhos, estou abrindo as salas, então gostaria que vocês aceitassem o nosso convite aqui, tá? Vão para as salas, conversem um pouquinho sobre o que a gente falou, se conheçam, que daqui uns 15 minutinhos a gente volta para fazer mais uma dinâmica legal, tá bom? Vão aceitando, vocês vão ver que vai aparecer uma mensagenzinha aí para vocês para entrarem na sala, se conheçam, conversem, que daqui 15 minutinhos a gente volta, tá? Pessoal voltando. Vixe, foi pouco tempo, socorro, mas Ah, obrigada mesmo assim. sempre é. Ai, foi muito rico. Gostei. É, que Muito bom, bom, gente. muito bom, muito bom. Já trocamos contato aqui. Também Opa, gostei muito. Oba. Eu acho que vocês souberam selecionar direitinho aí o perfil. É Pelo menos mesmo, comigo deu Flávia? certo. Viu só a Foi até força que pouco tem um tempo pra encontro gente. desse? Acho que foi até pouco tempo pra gente falar tudo. É, né? Verdade. O subgrupo nosso também foi muito bom, mas foi pouco tempo. Pouco. É. E eu Poxa. vou até, encontra viu, desgraçado Mariana? parceirinho, Mariana né? e Vini, vou até sugerir depois, se vocês puderem escutar um pouquinho o Esther. Eu tive a oportunidade de trocar um pouco com ela e dizer que ela trouxe atenção a um assunto ali que a gente, pelo menos aqui na organização, a gente tinha despercebido, É que é um mesmo? viés que talvez eu acho que atinge a grande maioria das instituições que tem aqui, a respeito da lacuna que existe, por exemplo, falando de editais, por exemplo, de empresas que aportam na idade, né? Por exemplo, tem projetos para criança e adolescente, idoso, e doente, e de um termo para outro, por exemplo, existe aquelas pessoas que a gente não encontra, por exemplo, aporte de empresas. É bem interessante, depois se vocês puderem ouvir ela, eu achei super interessante. Então tá bom. Então vamos começar por aí, pode ser? A gente quer ouvir um pouco. Eu tô feliz, Vini. Eu tô É. feliz que a gente deixou aqui 15 minutos. Eu tô vendo que já tivemos muitos frutos aqui. Então, acho que mais do que até a gente, né, voltar aqui, depois o Vini tem mais um pouquinho de dicas aqui, alguns insights para vocês também pegarem, né, e levarem com vocês e pensarem o que que faz sentido para vocês. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, já pela dica aqui, podemos começar um pouquinho com vocês, Esther, e aí depois Claro. mais Mas eu duas ou quero. três pessoas que quiserem compartilhar com a gente como que foi a troca, o que que vocês pensaram, o que que saiu aí desse bate-papo. Se vocês puderem colocar o mouse aqui embaixo, quem conhece o Zoom, tem um botãozinho que se chama reagir, e aí dá para vocês levantarem a mão, a gente consegue chamar vocês aqui para a gente falando um de cada vez. Como a gente tem bastante gente, então quem a gente for chamando, né, não querendo ser grosseiro aqui, mas para a gente poder otimizar o tempo, 1, 2 minutos para cada, um resumão assim do que foi esses 15 minutos, o que que vocês trouxeram e que pode ser de dica muito valiosa para todo mundo que tá aqui na sala, né? Acho que o Alisson colocou, puxa, para mim foi muito bom, então vamos partilhar o que é bom para todo mundo pegar a dica aqui. Pode Então, ser? vou fazer bem objetivamente. Eu trabalho numa Por favor, organização que Esther. tem 54 anos, que chama DERE, que atende pessoas com deficiência intelectual, jovens, muito pouco, adultos e idosos. E o que eu estava trazendo para o Nial é o seguinte: a gente
Hoje tem um vácuo muito grande. Primeiro, porque a gente atende pessoas com deficiência intelectual e a gente quer romper a exclusão social. Então, quando você tem adultos e idosos, é mais difícil ainda. Segundo, que os projetos normalmente estão voltados para a criança e para o adolescente, para um vir a ser. E quando a gente chega nessa fase do adulto, a gente não tem organizações públicas que vão atender essa demanda. Então, a gente tem uma Secretaria da Pessoa com Deficiência que é reduzido, né? Ela vem muitas vezes só com verbas parlamentares e muito poucos incentivos ao nível do idoso. Então, a gente fica num problema muito sério, e o que eu trouxe, assim, a falta de tempo e a dificuldade de estabelecer parcerias até com outras organizações, porque a gente tem que fazer a sobrevivência institucional, né? Manter aquilo que muitas vezes fica buraco no dia a dia, paga uma coisa hoje, amanhã paga outra, e vai assim, né? Num desgaste imenso, quando você não tem tempo para fazer outras coisas que poderiam trazer recursos também. Então, eu trago esse questionamento e o quanto a gente precisa de ajuda, apesar da idade. A tecnologia hoje já é diferente, tudo é diferente. A gente tem produtos próprios, a gente vende produtos próprios. Eu até recomendo que, se vocês quiserem entrar, adere.org.br, entre, vejam qual é a produção e nos dê dicas de como que a gente pode melhorar ainda mais essa situação. Muito Ótimo, Legal, obrigada. ótimo gancho, Esther. Acho que até, Mari, queria sugerir aqui, gente. Eu acho que a ideia é justamente a colaboração. Então, tanto no chat, gente, ou se alguém quiser trazer uma sugestão para a Esther, talvez alguém que atue na mesma causa, conseguiu superar esse desafio. Não sei se alguém tem aí uma colaboração aí de solução para a Esther. Alguém quer levantar a mão ou falar para contribuir? Anacleto, manda aí, Anacleto. Ô, Esther, o que você está precisando na busca dos editais, é você diversificar os seus projetos. Você pode fazer um projeto por o idoso de direitos humanos, e você pode captar lá no Ministério dos Direitos Humanos. Você não precisa só na deficiência. Você faz defesa de direito deles, do portador de deficiência. Então, você pode captar o recurso em várias frentes. Depende do seu projeto na hora da elaboração. Então, seria importante você, na hora de elaborar o seu projeto, você ter essa preocupação aí. Aonde você vai buscar a fonte? Então, existe nos ministérios, por exemplo, Ministério do Trabalho, existe uma fonte de recurso para capacitação de portador de deficiência. Você pode captar recurso lá. Então, é só você buscar. Se você tiver a plataforma Transfere Gov, você vai ter acesso a todos os ministérios e aonde você pode captar. Então, é você elaborar o teu projeto conforme o edital que você tenha, o chamamento. Muito massa, E, Anacleto. e com relação ao que você falou de venda, é importante você fazer isso, a gente chama de negócio social. É o que está salvando as instituições hoje. Então, o negócio social, o que você vende, tem que virar uma coisa de marca da instituição para que as pessoas possam comprar e falar assim, ó, vai lá comprar que o produto é bom. E você emitir nota, botar em mercado, botar em outras áreas. Aí você vai conseguir arrecadar recursos para você fazer seus projetos. Isso é uma ideia. Muito obrigado, viu? Massa, muito massa, muito massa. Então, eu acho que gostei dessa dinâmica. Vou trazer alguém quer aí trazer. Muito obrigado, Esther. Muito obrigado, Anacleto. Alguém quer trazer aí um desafio aí que foi discutido dentro das salas? Bom dia. Quem? Desculpa. Júnior, Júnior? isso, Associação de Moradores do Ah, Recife. legal. Fala aí, Júnior. Eu fui colocado na sala, mas a gente não teve oportunidade de tocar a experiência dentro da sala devido ao tempo. Quando chegou lá já estava, e a gente não conseguiu nem me apresentar para o pessoal da sala, né? Eu acho que foi Jaqueline e outra pessoa, né? Esse Jaqueline. Aí, o que acontece? Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Que, no caso, seria zero. Eu não tenho nenhuma experiência com a associação de moradores. É o meu primeiro ano como presidente de uma associação de moradores e
No meu caso, eu tenho zero conhecimento, eu nunca fiz projeto, eu nunca tentei captar recursos. Eu até aproveito aqui a oportunidade para agradecer a Nialson, né, que é do projeto Via Mar, eles que nos auxiliam aqui, que traz projeto com jovens, alguns projetos ele vem aqui e nos ajuda, põe em prática. Eu moro em uma comunidade dominada pelo tráfico, né? Eu tenho 42 anos e eu cheguei aqui para morar nesse bairro com 3 anos de idade. Eu presenciei muito amigo meu morrer por conta do tráfico, outros serem presos, outros serem expulsos. Realidade que a gente acha que tem em todo o território brasileiro, em comunidades, né? E a dificuldade nossa aqui é muito grande. Eu sempre trabalhei dentro da comunidade. Eu sempre tentei trazer algo diferente para que as pessoas possam ter uma oportunidade de mudar a vida, de mudar a sua realidade. A gente aqui faz um trabalho de educação de jovens e adultos. De segunda a quinta, tem um projeto de computação. Na sexta-feira, a gente faz salinha de cinemas para as crianças, nos sábados, sabe? A gente sempre está movimentando a nossa associação para a gente poder trazer algo de diferente. A gente, que nem uma vez eu conversando com um amigo meu, eu falei, eu queria ter a força de poder dar uma opção a mais para as pessoas da minha comunidade, para que eles não fossem obrigados a entrar no tráfico, sabe? E o que eu vejo, assim, para a gente, quando a gente assume uma associação, a gente é muito difícil, porque você é obrigado a se vender. Como eu não me vendi ainda, eu sinto uma dificuldade muito grande, sabe? Principalmente por questão de recursos. Muitas coisas aqui eu faço com o meu próprio bolso, pago o aluguel da Aham. associação que não tem área própria, né? A gente teve que alugar uma casa, reformar. Essa bagunça aqui é por conta disso. Ontem a gente teve que fazer o piso queimado. Sim. É porque não dá para ver. Opa, Júnior, cortou aí, mas vou vou aproveitar, Júnior, para puxar aí alguém para contribuir, mas eu queria pegar uma fala sua aí para trazer uma provocação, né, que você trouxe, né? Eu não quero me vender e eu acho que aqui a gente está trazendo a ideia de justamente vocês aprenderem a se vender da forma certa, né? Não é vender o seu propósito, né? Então, Mas eu não sei se você conseguiu entender quando eu não, falei eu entendi, mas eu acho da que só para política. trazer um As estigma pessoas de que. muitos políticos nos procuram, mas eles querem que a gente faça um palanque para eles, sabe? E eu acho muito errado isso, porque eles deveriam vir na intenção de ajudar a comunidade, né? De ajudar a comunidade. Mas eles não, eles vêm porque eles querem só o interesse político, né? De todo político, que é só o título de eleitor dos moradores de comunidade. Eles não trazem proposta de mudança de vida para as pessoas, né? Eles só querem usurpar do sofrimento que a gente já tem nas comunidades. Uhum. Não, certo, certo, Júnior. Eu entendi, eu entendi. Eu acho que a provocação é mais para entender como que a gente consegue hackear esse sistema, aproveitar esse recurso sem mudar o que a organização é, sem mudar o propósito. Agradeço muito aí pela contribuição. O seu som estava um pouco abafado, mas só compartilhando com o pessoal. Então, o Júnior falou, né, que atua numa comunidade aí com educação de jovens e adultos, né? E o grande desafio é começar, né? Ele está iniciando aí nos primeiros passos, e aí eu queria entender aí, pessoal, eu acho que a Anacleto já contribui aí, a Anacleto, se quiser contribuir no chat, queria ver se alguém queria compartilhar, talvez alguém que já passou por essa etapa inicial, que queira compartilhar aí como que conseguiu superar esse primeiro desafio aí do início da jornada aqui por voz com a gente. Nialisson, fala aí. Eu vou pegar carona porque eu adotei Júnior aí. Esse cara tem um trabalho incrível na comunidade aqui próxima à nossa. E assim, a contribuição, por exemplo, da Anacleto para a Esté, né? Eu acho super interessante. Mas se eu e você, como por exemplo, não aproveitar essa oportunidade que a água está dando de buscar conhecimento, dessas trocas, a gente com certeza não vai evoluir, né? Não tem para onde correr. Mas o que eu gostaria de trazer assim, sabe, Júnior, Vinícius e demais colegas, é que o terceiro setor tem esses desafios, mas pode ser superado. Quando o Viamar começou também era dos meus recursos, do meu bolso.
Mas eu tive aquilo que eu acho que Mariana falou, mano, tem que ter foco, né? Buscar uma coisa só, é saber o que é que realmente pode trazer impacto. E com relação à busca de recursos, aqui, Vinícius e Mariana e os demais colegas, aqui a gente também não pede nada a ninguém. A gente foi uma coisa que o projeto Via Mar faz 5 anos que a gente não pede nada a ninguém. A gente entrega para as pessoas a oportunidade de elas serem impactadoras sociais. E eu acho que essa diversificação de conhecimento, de buscar realmente o que faz sentido para os projetos, ela pode trazer muitas realizações, sabe? Agora sim, sozinho, eu acredito que ninguém consegue fazer nada. Temos que descentralizar nossos desejos, as nossas opiniões, sabe? Aprender muito a escutar e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Uma coisa que o Viamar atua muito é aprender a pronto. A gente aprendeu aqui com vocês agora. O que a gente aprender aqui, a gente imediatamente vai passar para alguma instituição que não teve essa oportunidade e colocar em prática. Já de antemão, já agradeço já, viu, a sempre, a Vinícius, de vez em quando se fala, e a tudo que a Água traz para a gente fortalecer o terceiro setor aqui. Massa. Eu que agradeço, né, Alisson, pela contribuição. Acho que é super importante isso que você falou, né? É a proposta de valor na veia, né? É realmente sair desse lugar de pedir, de entender que você está recebendo o recurso e entender que você está oferecendo impacto, né? Então você entrega valor na prática. Muito massa. Temos aí um tempo para uma interação muito breve. Então, Gilson falou ali que queria falar, Gilson? Você quer trazer um desafio ou você quer contribuir pro desafio do Júnior? Bom dia a todos, estão me escutando bem aí? Oi, Oi, sim, estamos. aham. Bom dia a todos, tá? Eu sou Gilson, sou aqui de Resende, do estado do Rio de Janeiro, e só falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu comecei como todos, a gente correndo atrás sozinho, sem prefeitura, sem partido político, sem nada, a gente fazendo por nós mesmos, porque terceiro setor, a cultura, a gente não tem que buscar melhoria para a gente, sim para nossos projetos. E o que que acontece? Eu tenho um projeto hoje aqui na minha cidade, que eu dou aula de percussão para criança, e a gente ataca muito no social, sistema social, como doação de sangue, eu fiz diversidade, aí cada ano a gente vai colocando um tema diferente. E assim, educando também as pessoas da nossa cidade. Eu fiz feminicídio, então com a música eu estou juntando o social. E no começo, como eu disse, eu precisei, às vezes, tirar do bolso para reformar um instrumento, para comprar uma baqueta, para carregar os instrumentos para onde as crianças estavam, para poder ter as aulas com eles. Mas assim, o que que eu busquei? Eu busquei aprender, que hoje eu consigo ganhar edital, Paulo Gustavo, Audi Blanc, alguns editais de empresas também, porque a gente não ficar dependente, porque é um dinheiro que, na verdade, a gente está ganhando para o nosso projeto para aumentar. Hoje eu atendo mais cidades aqui ao redor, porque eu atendo Resende, que é a minha cidade, Coatis, Porto Real, Itatiaia e Penedo. Então a gente consegue buscar alunos lá também. Então o que eu quero passar para vocês é para não desistir, a gente aumentar o network nosso. Tipo, eu estou conversando com vocês, estou vendo que tem amigos da cultura na Paraíba, em Curitiba, espalhado para o Brasil todo. A gente tenta trocar essas experiências para um ajudar o outro, entendeu? Nessa parte. E estudar, porque quanto mais curso a gente faz, mais entendimento das coisas a gente tem. Então, na hora de um edital, na hora de apresentar um projeto, a gente sabe o que a gente está levando, entendeu? Era isso que eu queria passar. E agradecer a estar com vocês, todos vocês aqui. Um bom dia, uma ótima semana a todos. Obrigado, Gilson, pela contribuição. Muito importante. Eu acho que, enfim, essa atuação é desafiadora, mas é muito bom ouvir histórias, né, onde existe, né, a superação de desafios. Desafios sempre vão existir nessa jornada, né, do empreendedorismo social, mas é muito legal. Eu fico muito feliz de poder, né, estar nesses momentos, né, onde a gente consegue proporcionar é, essas conexões
que de fato são, acho que um dos pontos mais importantes aqui da nossa metodologia, mas também para o desenvolvimento das organizações, né, Mari? Com certeza, gente. E vocês trouxeram coisas muito importantes. Até, Ana Cléia, se você quiser comentar rapidinho aqui, já vou abrir para você, mas vocês trouxeram dicas muito importantes e assim, a gente falou muito da captação, a gente falou muito desse se posicionar como parceiro, né? Isso é muito importante. Então, vocês tendo muito claro, né? Acho que até o Gilson aqui já, né, compartilha com muito amor, dá para sentir sempre, né, Vini? Tudo que vocês fazem já é muita coisa. A Esther mesmo falou, Mari, a gente já está aqui, né, tendo que fazer muita coisa para daí ter um espaço para captar, e isso é muito importante, gente. É muito importante a gente abrir um espaço para poder realmente entender o que que a gente pode trazer para esse parceiro, se posicionar como esse parceiro, porque por muitas vezes as oportunidades estão aí, mas a gente precisa mostrar, né, para essas empresas, para o poder público, o que que a gente tem para oferecer como parceiro, qual é a troca que a gente vai trazer aqui, qual é o benefício. Vocês já fazem muitas coisas, mas a gente se posicionar, né? Tem gente que falou um pouquinho aqui, talvez, da dificuldade da venda, né? De pedir doação, mas captar entra num universo muito importante que vocês precisam. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Vini? Nessa de se posicionar como esse parceiro, né? Qual é a proposta de valor, o que que você vai oferecer para que vocês também se encaixem nesse lugar, né? E seja um benefício para os dois lados. É isso que faz com que as parcerias sejam recorrentes, sejam duradouras, né? Muito mais do que uma doação pontual. Então, acho que posso, Vini, rapidinho abrir para o Anacleto aqui e aí a gente seguir? Pode, Anacleto, se for um minutinho, que a gente está com o tempo bem apertado, se puder fazer um pitch de um minuto, o microfone é todo seu. Ok. É só para falar para o Júnior que a gente consegue, sim, desenvolver um projeto numa situação dele, buscando a gente caminhos. A gente não precisa se vender para o tráfico, como é a colocação que ele colocou, porque eu também tenho essa situação aqui. Mas eu posso desenvolver um projeto que impacta na comunidade e que eu consiga vender este impacto para o financiador. Então, eu consigo captar o recurso, fazer o projeto, desenvolver e trazer a criançada para o meu lado, antes de deixar na mão do tráfico. Então, isso é nas comunidades periféricas. Eu sou de uma associação de moradores também, igual o Júnior, e eu consigo fazer isso. E, por exemplo, o colega falou do PENAB, falou do Paulo Gustavo, é um financiamento que o Júnior pode buscar para fazer cultura dentro da área dele, que não exige nada da instituição, só apenas que ela execute o projeto. Então, ele fazer um projeto para executar e concorrer no edital da PENAB e do Paulo Gustavo. Essas são coisas que a gente tem que entender. Igual, por exemplo, quando a gente vai captar recursos, a gente não vai pedir, a gente vai vender. O que a gente vende é impacto. Que impacto o meu projeto vai trazer nessa comunidade, nesse local? Para eu vender para o financiador o meu impacto, para eu poder receber dele a doação do que eu estou pedindo. Então, não é um favor, é uma venda, é uma troca, é questão de financiamento mesmo. E a gente consegue isso. Falar para o Júnior que é difícil, mas a gente mobilizando e fazendo o trabalho de uma forma tranquila, a gente consegue resgatar essas crianças e todas as pessoas da comunidade. Boa, Anacleto. Boa. Obrigado, Antônio. Muito bem. Eu acho que, Júnior, especificamente para você, assim, uma dica da água que a gente sempre dá, né, para essas iniciativas que estão começando, começa pelo básico, assim, sabe? Eu acho que no seu caso, no seu momento, talvez não seja o momento de bater na porta de uma grande empresa. Talvez, muito provavelmente, você não tenha a estrutura para receber esse recurso, talvez até para buscar emendas também. Então, acho que começa pelo básico, sabe? Começa por onde talvez seja mais acessível para você, sabe? Talvez buscar pequenos comércios da sua região que possam ajudar a financiar um evento, uma rifa, buscar essas ações mais simples
para que você possa gerar um combustível para começar a ganhar força e depois ir escalando e buscando cada vez oportunidades maiores, né? Isso é um erro, né? Que muitas organizações cometem no início, tipo, no começo, beleza, estou começando, não tenho nenhuma estrutura, vou me inscrever em um monte de edital e ver no que dá, né? Não, se você não tem um histórico, é muito provável que você não seja aprovado no edital. E aí vem a frustração, né? Não adianta eu me inscrever em edital, porque eu nunca passo. Então, acho que entender o momento para cada uma das coisas é importante também, né? Então, começar pelo simples, começar pelo básico, ter foco, como a Mari disse, é bem importante. Mas vamos lá, gente, que o tempo urge. E desculpa a interferência aqui, mas mais importante até do que participar de algum edital, já que a gente vai se colocar nessa condição, é ver primeiro qual a documentação que eu tenho, qual a documentação que é exigida no edital, se eu tenho todas as documentações, porque se eu não tenho, eu vou dar um tiro no pé, né? E aí, o que a gente faz? A gente primeiro procura saber como vou alcançar as documentações, porque tem certidão municipal, certidão de FGTS, por aí vai. Cada edital tem a sua especificação, né? E onde que eu preciso estar cadastrado, porque tem edital que vai pedir CAGEC, tem edital que vai pedir Transfere Gov. Então, fazer um estudo mesmo de onde eu estou hoje, como que está a minha organização, qual que é essa maturidade, quem eu sou, para depois, sim, se arriscar em editais, porque senão você vai ter um desgaste enorme, os editais são difíceis de preencher, e quando você terminou o edital, ai, graças a Deus, terminei, mas você não tem a documentação para entrar, para competir. Obrigado pela interrupção, Jaqueline. Obrigado. Eu estou adorando, Mari, essa dinâmica. É isso que a gente queria e estou muito feliz que a gente está conseguindo isso, né? As próprias organizações se ajudando, né? Eu acho que esse é era o nosso maior objetivo quando a gente começou e eu estou muito feliz da gente estar conseguindo concretizar. Eu vou trazer aqui, gente, um conteúdo, estamos chegando aí ao final do nosso encontro, e aí eu queria trazer algumas questões aqui para contribuir com os próximos passos, né? Porque quem viu a divulgação, a ideia é que daqui vocês consigam sair com um passo a passo, pelo menos um próximo passo prático para chegar nessa empresa, nesse parceiro que vocês colocaram como objetivo aí no começo do nosso encontro. Então, antes disso, eu queria destacar aqui, gente, os 4 pilares de uma parceria que se sustenta. Então, eu falei, né, que um dos maiores problemas das parcerias é quando ela não se sustenta, quando ela, às vezes, nem começa, ou ela começa e termina, desmorona rápido. Então, para a gente manter essa parceria, o que que a gente precisa? A gente precisa de uma proposta de valor. É o que o nosso amigo, acho que Alisson, né, disse para gente, né, de entender que eu gero impacto. Então, entender, antes de mais nada, qual impacto eu gero na prática. O que que eu faço? Por que que eu existo, né? E aí eu indico para vocês, se vocês puderem anotar, depois eu vou mandar no grupo também, uma ferramenta chamada Círculo Dourado, que é muito importante para quem aí não tem isso claro, essa proposta de valor. E ela basicamente, tentando falar super rápido, ela é dividida em 3 quadrantes, né? Que é como eu faço, o que eu faço e por que eu faço, né? Então, esses 3 quadrantes já ajudam você a sintetizar muito mais, né? Porque acontece muitas vezes de quando você está começando ou você ainda não tem essa proposta de valor muito clara, você vai falar sobre sua organização, você leva 2 minutos, 3 minutos, ninguém entende nada do que você fala. Então, se isso já aconteceu com você, talvez o Círculo Dourado ajude você a sintetizar isso. E o mais importante do Círculo Dourado é que ele começa pelo porquê, né? Ele indica que você comece pelo porquê. O seu propósito é o mais importante de ser definido, né? Por que que eu existo, né? Por que que eu estou aqui? E dessa forma, você consegue entender o que que eu faço para chegar a esse objetivo, né? Para chegar a conseguir fazer isso para o que eu nasci para fazer e como, né? Eu faço isso, né? Então, no porquê, né? Por que que a água existe, né? Ela existe para transformar o propósito das organizações e negócios de impacto em ação. O que que a gente faz para chegar nesse objetivo? A gente oferece conhecimento, conexões e capital para essas organizações, para que elas possam se desenvolver e chegar nesse objetivo. E como?
né? Por meio de acelerações, cursos, consultorias, pesquisas, conteúdo gratuito. Então, vocês entendem que existem três quadrantes aqui nessa proposta de valor, né? E é muito importante que isso esteja muito bem sintetizado para que isso seja clarificado para o cliente. E aí, a partir disso, claro, você também, é claro, né, na hora de oferecer a proposta de valor, tem que entender o que que é valioso para o cliente. Então, quando a gente vai oferecer a nossa proposta de valor para as organizações, a gente vai falar sobre a nossa metodologia, que é focado muito em gerar sustentabilidade financeira para as organizações, que é algo que é valor para as organizações. Agora, quando a gente vai falar com uma empresa, a gente quer ajudar ela a ter visibilidade das ações ESG dela, quer ajudar ela a concretizar o propósito de responsabilidade social dela. A gente quer ajudar a fazer com que, às vezes, as organizações apoiadas pela empresa possam depender menos dos editais dessa empresa para concluir o propósito delas. Então, cada empresa vai ter um objetivo, né, dentro da trilha de SG delas, e a gente precisa saber muito bem, né, qual que é esse propósito dela para trazer essa proposta de valor. Além disso, ter papéis e responsabilidades bem definidos, trazer dados e evidências do impacto e ter mecanismo de revisão e ajuste. Gente, não adianta a gente definir o projeto, desenhar o projeto de cabo a rabo e depois não voltar nesse projeto e entender se deu certo. Não adianta a gente falar assim, eu quero gerar esse impacto. Se depois você não chega lá e fala, a gente gerou o impacto que a gente queria gerar. Então, esse é o ponto mais básico para você começar um monitoramento de impacto, né? Tem gente que quer ali partir para um relatório super complexo, mas o primeiro passo é definir indicadores básicos e revisar esses indicadores, revisar esse impacto com regularidade, tá? Quais são os sinais de que uma parceria está indo mal? Como que eu sei se essa parceria está ruindo durante essa minha revisão? Quando a comunicação é ruim, quando não existe uma regularidade de comunicação, quando não existe transparência nas decisões por parte da organização ou por parte do parceiro, quando você não alinha as expectativas com esse parceiro, quando o parceiro quer uma coisa e você está entregando outra, não tem como essa parceria ir para frente. Quando você não consegue entregar os resultados, quando você não consegue ter entregas concretas, evidências de que você está tendo progresso durante o projeto. Também não adianta só você chegar e esperar o projeto acabar para comunicar. Porque senão você chega lá no final e aí você entende que as expectativas estavam desalinhadas. Então, ter essa regularidade de comunicação e apresentar os resultados no decorrer desse processo é super importante. E, por fim, falta de comprometimento, né? Quando uma das partes não priorizam a parceria, ela acaba ficando em segundo plano. Seja a organização por topar muitas parcerias e não conseguir priorizar o parceiro, ou seja o parceiro, porque acabou te trazendo para dentro sem entender o valor que você gera, e acaba te deixando de lado e você acaba sendo esquecido e não conseguindo dar andamento nessa parceria. Sabendo disso, sabendo dos quatro pilares, né, esses quatro pilares, e sabendo dos sinais de que uma parceria vai mal, a gente queria apresentar aqui a ferramenta que a gente trouxe, a gente mandou no grupo do Mapa do Empreendedorismo. A Mari, se você puder, Mari, colocar no chat ali o link da comunidade para quem não tá, a gente vai mandar de novo um PDF que tem essa ferramenta para que vocês possam fazer esse exercício depois aqui, tanto no papel ou depois imprimir esse Canva, preencher, tirar print, tirar uma foto ou escanear, mandar para a gente no grupo, para a gente entender como que vocês estão avançando nisso. Mas a gente trouxe aqui uma ferramenta prática para vocês entenderem como que isso se aplica a esse parceiro que vocês colocaram como objetivo, tá? Então, aqui a gente tem, primeiro, quem é meu parceiro ideal. Então, ali
tivemos vários exemplos de empresa, poder público, né? Então aqui vocês vão colocar, e aí a gente indica que faça um Canva por parceiro, né? Para que fique mais objetivo, né? Então ali eu quero parceria, por exemplo, com a empresa X, né? É, quem é esse parceiro que vocês querem chegar, né? Segundo, qual que é a proposta de valor que eu tenho para esse parceiro? E aí, gente, lição de casa, entendam, entrem no site dessa empresa, na área de SG, de sustentabilidade, entendam qual tipo de projeto que essa empresa financia, qual que é o propósito dela, onde ela quer chegar, e entenda o que você, como organização, consegue oferecer para que essa empresa chegue ao objetivo dela. O que que eu preciso dessa empresa especificamente? Recurso, alcance, legitimidade, conhecimento. Eu acho que é legal ir além do recurso, né? Como a gente vem falando aqui. Porque muitas vezes, né, a gente vê nos programas de aceleração que a gente tem aqui, que tem mentoria embutida no programa, a gente vê o valor absurdo que tem ali de um voluntário de uma empresa mentorar uma organização. A gente vê o salto que a organização dá por meio do conhecimento. E por meio desse conhecimento, a organização alcança recurso, né? Então, entendo que o recurso, muitas vezes, ele é o fim, mas ele não necessariamente é o meio, né? Às vezes, ele é o meio para chegar no impacto, mas às vezes o conhecimento é o meio para chegar no recurso. Então, é importante vocês terem isso em mente. Quais dados eu tenho? Quais são as evidências que sustentam o que você, a proposta de valor que você trouxe? Então, quantas pessoas você impacta? Quanto de renda você gera? Né? Qual que, onde você pega as pessoas que você atende, onde que vocês levam ela, né? Em quantos territórios vocês estão? Então, esses dados estarem na ponta da língua é muito importante, porque especialmente quando a gente fala de empresa, gente, empresa quer dado, sabe? Empresa quer números, né? Então, ter esses números na ponta da língua é muito importante. Como eu vou chegar nessa empresa? Né? Eu vi uma mensagem no chat ali que disse que eu acho que queria chegar numa empresa e aí a empresa não deixa a pessoa entrar, né, dentro do terreno da empresa para apresentar o projeto. Foi alguma coisa assim. Só trazendo como exemplo. Então, se você não consegue ir fisicamente, como que, por meio das redes sociais ou por meio de outros canais, eu consigo chegar? Às vezes num evento que eu sei que essa empresa vai estar, às vezes pelo LinkedIn. Então, entender por meio de qual canal eu vou chegar. E é importante que seja um canal que seja acessível para vocês. Então, às vezes pela sua rede, né, do LinkedIn, o LinkedIn é um bom exemplo. Você entra lá, você vê que a pessoa responsável pelo setor de responsabilidade social da empresa tem 3 conexões em comum com você. Você vê que uma dessas conexões é um super amigo, ou uma super amiga sua, um mentor, um colega, e você conversa com essa pessoa para ver se você consegue fazer essa conexão. Então é importante entender nesse canal que você vai colocar aqui a acessibilidade, tá, gente? Tem que ser um canal que seja acessível. Não adianta, não, beleza, por meio de qual canal? Eu vou bater na porta da empresa. Tá, mas você vai bater na porta da empresa para falar com quem? Né? Com quem que você quer falar? De que forma você vai chegar, né? Então isso é super importante vocês terem bem definido dentro desse Canvas. E aí, por fim, qual que é o meu próximo passo em 30 dias? Um passo só, gente. Um passo só é o mínimo aí que vocês precisam, mas também é importante que vocês definam uma coisa que eu vou fazer para colocar esse Canva em prática, para que ele não fique no papel, porque não é o que a gente quer, tá, gente? Eu acho que tem que ser uma coisa aqui que vocês coloquem no papel, mas que vocês também saibam aí como tirar do papel, e aí a gente super se coloca aí à disposição também para que vocês compartilhem seus desafios, troquem entre vocês ali na comunidade, porque a comunidade do mapa serve justamente para isso, né, gente? Então, aproveitem muito ali as trocas, tragam os desafios que vocês estão tendo dentro desse objetivo, dentro desse desafio. E aí, durante esse processo aí, a gente quer acompanhar muito aí nesses próximos 30 dias. Se vocês estiverem ali, consegui uma reunião, compartilha no grupo. Eu consegui encontrar ali a empresa que eu queria, ou eu consegui definir minha proposta de valor. Toda vitória é uma vitória, gente. Então, cada organização, aqui a gente tem organização como o Júnior aí, que está engatinhando, está começando, como a gente tem organizações, aqui tinha uma organização, acho que de 160 anos
de história escrita, Mari. Então, cada um está em um momento. Então, talvez você trave ali na hora de definir a proposta de valor. Talvez você tenha que quebrar a cabeça para definir qual é a sua proposta de valor. E tá ótimo, sabe? Eu acho que esse pode ser o próximo passo. Entendendo onde você está, você consegue definir de forma mais realista onde você quer chegar, tá, gente? Então, ficamos disponíveis ali na comunidade do Mapa para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou aqui anexar esse Canvas aqui para vocês baixarem, mas a gente vai também reenviar lá no grupo esse Canvas de parceria, tá? Para que vocês possam. Eu já mandei aqui, Ah, já mandou? Vini. Ah, Uhum. ótimo, maravilha. Mandei o link do WhatsApp só para reforçar para todo mundo entrar lá e a gente continuar essa nossa conversa. E o Canvas também, tá? Acho que até posso, Vini, mostrar rapidinho aqui em um Pode, minuto? pode, pode, claro. Só para vocês conhecerem, gente, o que a gente tá. Alguns de vocês já devem ter baixado aí. Mas para vocês verem, tá? É uma ferramenta muito legal. A gente adora muito que os nossos encontros a gente discuta, mas a gente saia com ideias práticas e ferramentas que nos ajudem a chegar nesses caminhos. Então, muito do que o Vini trouxe, acho que o primeiro passo é a gente fazer esse mapeamento, né? Quando a gente fala de foco, quando a gente fala muito desse esforço, como é que a gente vai começar a medir para onde a gente vai? Primeiro a gente precisa mapear, né? Então, acho que muito dessa ferramenta é para a gente enxergar isso. Quem são esses possíveis parceiros que estão no nosso entorno? E a partir disso, entender o que que eu preciso, como é que eu vou chegar nele, o que que eu vou oferecer para ele, né? O que que de fato, né, eu tenho de dados, de evidências, de coisas que eu posso usar quando eu for entrar nessa parceria e qual é o passo concreto que eu vou dar, em relação a isso para eu me aproximar desse objetivo. Então, a ideia dessa ferramenta aqui é vocês mapearem isso. Tá? Então, aproveitem aqui para vocês realmente escreverem quem são esses parceiros, né? Quem especificamente vocês querem falar, por que que esse parceiro é importante? Acho que vocês já pegaram muitos insights aqui. O que que vocês precisam, como que vocês vão chegar? E o mais importante para mim de todos aqui desse Canvas é que vocês saiam com esse exercício da proposta de valor muito bem pensado, gente. Aqui é o ouro da conversa, né? Além de vocês, ao chegarem com esse parceiro, também saberem escutar, muitas vezes mais do que falar, mas quando forem falar, né, vocês trazerem muito essa proposta de valor muito concreto, né, com dados, com evidências do que vocês entregam, por que trabalhar com vocês é interessante, o que que eles ganham, qual é o valor em cima disso. Então, aqui vocês podem mapear muitos desses contatos e possíveis parcerias, e aqui a gente tem o nosso plano daí dos próximos 30 dias. A ideia, como o Vini falou, é a gente conversar ali pelo grupo, mas aqui é ajudar vocês nesses próximos passos. Então, desse mapeamento, o que que vocês vão fazer para chegar até esse parceiro? Como que vocês vão abordar ele? Se é e-mail, se é LinkedIn, se vocês vão ligar, vão marcar uma reunião, é alguém que vai te apresentar, vai enviar um material. O que que você vai propor para esse contato? Uma apresentação, uma proposta de parceria. Então, deixar isso muito robusto, já ir com isso muito pronto, né, para vocês depois ficarem na última etapa ali de como que vocês vão revisar esse andamento, que é algo que o Vini trouxe aqui, né? Teve gente que falou no começo, e isso me marcou, né, da recorrência. Às vezes o desafio não tá no primeiro contato, tá no pós. E o pós é tão importante quanto o primeiro para você manter essa recorrência, para você manter esse contato, para você fechar essa parceria, para que isso seja sustentável ao longo do tempo, porque as coisas mudam, né, gente? Então, às vezes, é um primeiro contato que você desenha uma proposta, aquilo acontece, mas quando você vai voltar nesse contato, às vezes você tem que ajustar aquela proposta, as coisas mudaram, a empresa mudou, a estratégia da empresa mudou, né? Então, a gente precisa saber se adaptar, mas, obviamente, com foco e com aquilo que faça sentido para nós, né? Acho que o Vini falou algo muito importante. Antes da gente pensar nessa diversificação gigantesca, o foco aqui, ele é rei, né? Então, como é que eu foco para que aquele esforço faça sentido e depois aquilo eu começo a diversificar e buscar outras oportunidades. Beleza? É isso aí, Mário. O Milton perguntou ali, gente, esse modelo que a gente criou, ele não é editável, tá? Mas, assim, até a gente indica que se vocês puderem imprimir, imprimam chame as pessoas envolvidas na organização para a mesa, para preencher isso em conjunto. Acho que faz diferença, assim, sabe? Ter o impresso ali, preencher à mão.
tem um momento que você vai focar nisso, assim. Caso vocês não possam, podem só pegar ali as perguntas e preencher no Word, assim, eu acho que o material ali é só para ter uma demonstração visual ali de como é, tá? Então, não tem problema nenhum se vocês pegarem ali só o que está escrito e responderem ali dentro de um Word ali simples, então, o que ficar melhor para vocês, tá? Bom, gente, Mari, queria agradecer muito a sua parceria aí, né? Quem tá aí vendo a gente aqui não sabe da correria dos bastidores, o quanto que a gente se preocupa aí em oferecer o melhor para vocês. Fico feliz de já ter visto aí alguns feedbacks positivos. Espero que esse encontro tenha sido bom para vocês, gente, que tenha trazido pelo menos uma provocação que leve vocês, né, ao próximo passo, seja onde vocês estejam nesse momento. Queria agradecer de novo às intérpretes que estão aqui com a gente hoje, da Clume. Agradecer a presença de vocês, gente. Assim, definitivamente, da forma que rolou o encontro, sem vocês, o encontro não existiria. É, E Júnior, desculpa, eu vou só fechar aqui, daí se a gente conseguir ele no final, eu abro para você, tá? Porque a gente está ali já nos finalmente, tá? Mas queria agradecer muito e aproveitar para dar um recadinho aí, final super importante, né? Um recadinho, não, um recadaço, né? É, até aproveitar que eu acho que foi o Milton, né? Que colocou que o objetivo dele era fazer parceria com a Ambev, né, Mari? Ele colocou ali no chat que queria fazer parceria com a Ambev. E, Milton, talvez aí seja a oportunidade que você tem de tornar esse desejo realidade, tá, gente? Porque em breve a Ambev vai abrir o edital do programa Ambev Voa, que é um programa de fortalecimento de organizações focadas em inclusão produtiva. Então, organizações que promovem empregabilidade ou empreendedorismo dentro das suas atuações. E para falar mais desse projeto super super incrível da Ambev, queria ver que se o Germano está disponível para falar. Germano, muito obrigado. Tô aqui, tudo bem, Vini? Bom dia, Ah, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho, mas já estava ouvindo um pouco da troca de vocês. Bom, me apresentar para quem não me conhece, né? Como eu disse, sou o Germano. Eu sou gerente de Relações Corporativas e Impacto Positivo aqui na Ambev e atual gestor do programa Ambev Voa. Sempre quando eu estou num evento com o terceiro setor, com ONGs de uma forma geral, eu me sinto muito otimista em relação ao nosso país, porque vocês preenchem justamente a lacuna onde o Estado e outras instâncias não chegam, né? Vocês não se intimidam com o problema e ainda vêm com uma solução, que é um trabalho muito necessário, mas a gente sabe que é um trabalho muito difícil também. E vocês sabem melhor do que eu que o desejo de transformar o mundo esbarra na complexidade de gerir uma organização, né? Porque a gente tem que ter estratégia também para poder salvar o mundo. Entender como o jogo funciona, quais são as oportunidades de hackear o sistema, fazer parcerias estratégicas, né, com grandes parceiros. É o desafio da gente equilibrar impacto socioambiental com captação de recursos, eficiência operacional e tudo mais. E é para isso que o Ambev Voa existe, né? Como o Vini estava falando. O Voa é o nosso programa de aceleração de ONGs aqui da Ambev. Ele funciona desde 2018. As organizações que passam pelo nosso programa ganham certificação do selo do ar, ONG verificada, tem uma série de legitimadores dessa maturidade, né? Então, foram mais de 500 organizações que já passaram pelo programa, mais de 70% delas elevam a maturidade e também aumentam em muito a captação de recursos. E o nosso objetivo aqui, do lado da Ambev, não é só apoiar os projetos que as organizações executam, né? A gente quer justamente fortalecer essas instituições que sustentam esses projetos. Então, eu vim falar um pouco do Ambev Boa e trazer esse nosso convite para vocês, porque durante a aceleração a gente abre as portas aqui da Cozinha Ambev, compartilha com vocês
ferramentas, métodos, tudo que a gente faz para gerir a maior cervejaria do mundo. Aí a gente também compartilha com vocês para que vocês ganhem essa mesma escala. Então, de modo prático, como é que funciona o programa, né? Se inscreveu no programa, passou, depois de toda a etapa de entrevista, foi selecionado, vocês participam de capacitação com videoaulas, e aí é nessa parte que vocês têm acesso a toda a metodologia de gestão e alto impacto da Ambev. Tem acesso também à mentoria executiva, então os nossos executivos aqui, eles são conectados, cada um a uma organização para poder fazer essa troca direta com vocês, onde vocês passam ali quais são as demandas da organização e vocês têm um executivo para poder acompanhar vocês. E também a conexão, né, de toda a rede Alumni e o ecossistema Ambev para que vocês consigam fazer conexões estratégicas, possíveis parcerias e tudo mais. Bom, não vou me alongar, a gente está aqui já no finalzinho. Então, meu convite é muito simples, é que vocês participem do Ambev Voa, se vocês acreditam, né, que a organização de vocês, que trabalha com inclusão produtiva, que é o nosso foco, tem potencial para voar mais alto, com uma gestão mais robusta. As inscrições estão abertas. Na verdade, a gente vai abrir na semana que vem, mas a gente já está fazendo uma manifestação de interesse para poder manter vocês no radar e fazer a comunicação das inscrições que vão abrir na semana que vem. Não é sobre mudar o que vocês fazem, tá, galera? Porque o que vocês fazem já é extraordinário. Da musculatura necessária para que vocês elevem esse impacto, cheguem ainda mais longe. Então, Vini, a gente tem o QR Code para a galera fazer leitura. Sim, eu coloquei, na verdade, o link aqui no chat e também todo mundo que está Ah, lá eu não estava vendo na. o link, o chat. Isso aí. Também a gente tem uma Boa. comunidade que está todo mundo ali na nossa comunidade do mapa. E eu vou mandar também ali o link. Lá vocês podem ter mais detalhes sobre o processo, sobre o perfil que a Legal. gente está buscando. Então é o momento de vocês lerem com atenção, né? E entenderem se faz sentido para vocês, né, gente? Que é a provocação que a gente fez também no início. Tá? A Sabrina aqui falou que ela teve entrevista no Ambev, mas não foi selecionada. Então, Sabrina, talvez seja o momento. A entrevista é ali uma das últimas etapas de seleção. Então, não perde essa oportunidade, se inscreve aí no processo seletivo. Desejo sorte para você, porque realmente, gente, até estava conversando com a Bárbara Germano, que é Uhum. alumni do Voa, né? Que ela ia fazer a facilitação, acabou não conseguindo, mas Legal. ela espontaneamente falou. O projeto Swell, existe o projeto Swell antes do voo e depois do voo. Isso é muito recorrente das organizações falarem, né? Realmente é um divisor de águas para as organizações passar pelo processo de aceleração. Então, indicamos aqui, reforçamos aí o convite para que vocês não Ô, percam esse Vini, processo. já Boa. aproveitando que o Germano está aí, dentro do Ambev eu já fiz as inscrições, a gente passou por uma entrevista, mas não passou para a fase final dentro do Instituto Mulheres Voluntárias, e também tem um edital aberto ali dentro do Prosas sobre da Ambev, que eu fiz a inscrição do esporte, que eu sou coordenadora de projetos, então eu fiz do esporte ali, gostaria de uma visão boa dentro desse projeto, já que ele já está aprovado dentro da Lei de Incentivo de Esportes de Santa Catarina. Então é um projeto que envolve mais de 1.000 atletas e numa cidade pequena onde gera renda para todo o comércio local e fomenta o Legal. turismo. Então, assim, gostaria muito de ter a Ambev apoiando esse projeto de esportes também. Em breve eu vou estar botando ali na Ambev Voa o projeto para crianças atípicas aqui no município de Canoas, Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Legal demais, Sabrina. Não perca essa próxima janela de inscrição para você participar do Voa 2026, né? A gente vai olhar com critério ali rigoroso sobre a inscrição de todas as organizações, mas participa mais uma vez, pede apoio da Água, né, dos parceiros aqui para entender como você alavanca suas chances de entrar no programa. Mas participa sim do processo seletivo. Coloquei meu e-mail ali no chat que você colocou sobre o projeto incentivado, né, de esporte, para você me dar mais detalhes. Se você já tiver o número de inscrição do seu projeto lá no Prosas, eu peço para o time olhar de perto, porque está super alinhado com o nosso objetivo aqui de inclusão produtiva, tá? E boa sorte para você no processo. Como o Vinícius falou,
Grandes organizações passaram pelo programa. Eu não sei se vocês conhecem a história da Gerando Falcões, mas a Gerando Falcões foi uma das primeiras organizações a passarem pelo Voa lá em 2018. O Edu Lira, ele é muito enfático de dizer que o Gerando Falcões só chegou nesse tamanho por conta do Voa. Então é muito legal a gente ter esses cases, né, essas histórias de sucesso, porque como eu disse, a Ambev, o nosso intuito não é mudar a organização que passa pelo programa, e sim fazer com que ela alce voos cada vez mais altos. E quem sabe a gente tem aqui um novo Gerando Falcões nesse fórum que vai participar do Voa e despontar no Brasil inteiro. Vai ser uma honra. Maravilha. Obrigado, Sabrina. Olha, você seguiu um dos princípios aí da busca por parceria, que é aproveitar oportunidades, né? Então é isso. Tem que aproveitar oportunidades, deixar a timidez de lado e buscar ali pela pessoa certa. Eu acho que não tem pessoa mais certa aí para esse contato que ela tinha do que o Germano. Queria agradecer aí de novo aí, Germano, primeiro pela contribuição aí pelo pitch. E também pela parceria da Ambev aí, que está aí com a gente, vai aí para o terceiro ciclo aí junto com a água. Assim, é um prazer de poder contribuir para esse propósito do projeto da Ambev. Disponha, Vini, o prazer é todo meu. A Água é um grande parceiro nosso e vamos juntos. 2026 vai ser grandão. Vai, com certeza. Valeu. Obrigado, gente. Bom, estamos quase encerrando. Júnior, você tinha levantado a mão, eu prometi que se tivesse tempo você podia falar. Se você quiser aí. Eu queria só agradecer a vocês aí pela oportunidade, agradecer a Nialce pelo convite de participar também do grupo de vocês e chegar até essa reunião maravilhosa e dizer que para muitos aqui, como você já tem essa vivência, pode parecer até algo natural, normal, né? Mas para mim foi um pequeno passo e eu acredito para uma grande história que está se iniciando, que eu estava bem cabisbaixo, bem triste com as coisas que vinham acontecendo. E eu acredito que eu vou conseguir, junto com os amigos, com os parceiros, e eu vou conseguir fazer uma pequena mudança dentro da minha comunidade. Eu acredito muito nisso. E muito obrigado a vocês pela oportunidade. A gente que agradece, viu, Júnior? É muito importante. É isso, né? Diante de tantos desafios, a gente vê assim que eu acho que a principal qualidade aí do empreendedor social é conseguir transformar os desafios em oportunidades, né? Conseguir entender como que dentro desse contexto tão desafiador, com tanta vulnerabilidade, né? Uma situação de vulnerabilidade, como que você consegue gerar oportunidades e virar o jogo, e é esse espírito mesmo, viu? Muito obrigado aí pela sua contribuição. Por fim, meu último recado aqui, Mari, é pedir para vocês avaliarem esse encontro, né, gente? É importante entender qual que foi aí a experiência de vocês. Mandei o link no chat, vou mandar no grupo também. Compartilhem com a gente como que foi a experiência de vocês, porque assim a gente consegue entregar encontros cada vez mais produtivos para vocês. Tem algum recadinho final, Mari? Queria agradecer, aproveitar que o pessoal está abrindo aí, com certeza, a avaliação para nos responder, que vale ouro. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer você também, Germano, pela parceria. Gente, não percam a oportunidade, entrem ali, né, na página do Ambev Voa, conheçam o programa, conheçam os requisitos, é um programa fantástico. Teve gente aqui que já participou, já até deu um depoimento aqui, muitas organizações transformadas e se mantenham conectados com a gente, né, Vini? A gente tem ali o grupo no WhatsApp, conversem com a gente, contem pra gente como que vão ser esses próximos 30 dias aí do que a gente trouxe sobre as parcerias. É muito importante a gente saber como é a experiência de vocês na prática, para a gente continuar acompanhando, apoiando, ajudando vocês. Quem ainda não se inscreveu para receber a nossa revista, aproveitem também, tem bastante conteúdo ali que pode ajudar vocês. Então, mantenham contato, vamos conversando, né? Sigam firmes e fortes aí, né, Júnior? É sempre, a gente está aqui numa sala cheia, batemos hoje quase 60 pessoas, é muita gente, muita experiência, muita organização maravilhosa e que a gente possa ter outros momentos como esse para trocar. Se conectem, se conheçam, troquem experiências que a gente vai potencializando essas redes, que é algo que nós todos aqui acreditamos sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Vini. Fechou, gente. Obrigado, Mari, de novo.
E é isso aí, gente. Bora voar.